Casos de consultório. Tem tempinho que eu não divido aqui com vocês alguns casos, né? Mas eu recebi um caso hoje que eu tive que vir aqui dividir com vocês. É o caso de uma paciente de 40 e poucos anos que descobriu recentemente, incidentalmente, uma cardiopatia congênita rara, chamada cor triatriatum, que é quando você tem uma membrana no meio do átrio, dividindo ele como se ele tivesse dois átrios no fim das contas, dois átrios esquerdos no fim das contas. Então, na verdade, a pessoa fica como se tivesse três átrios, porque tem um átrio direito e dois átrios esquerdos. Por isso que é cor triatriatum. Na verdade, a gente pode ter o cor triatriatum sinistro, que é quando você tem do lado, isso ocorrendo essa membrana do lado esquerdo, e o cor triatriatum dexter, que é quando você tem isso ocorrendo do lado direito, no átrio direito. E clinicamente, ele vai se apresentar como se fosse uma estenose. Se for do lado esquerdo, clinicamente ele se apresenta como se fosse uma estenose mitral. Se for do lado direito, como se fosse uma estenose tricúspide. E o curioso dessa paciente é que ela só descobriu agora, com 40 e pouquinhos anos, após ter tido um quadro de um desmaio, que nem acho que foi relacionado ao cor triatriatum, no caso dela especificamente. E ela foi fazer um ecocardiograma e aí viram essa membrana, que não tem uma obstrução importante ali dentro do átrio. Então, por isso que ela só descobriu agora, porque do contrário, ela provavelmente teria sintomas desde a infância, que é o habitual. Então, é uma cardiopatia congênita rara e que, no caso dela, teve uma apresentação mais rara ainda, com diagnóstico só na idade adulta. No exame físico dela, eu não observei sopro, não auscultei nenhum sopro, inclusive nem o meu super esteto identificou sopro cardíaco nela. Então, de fato, clinicamente, ela não tinha como a gente suspeitar desse diagnóstico se não fosse pelo ecocardiograma. Daí que eu penso que todo paciente, todas as pessoas têm que ter ao menos um ecocardiograma na vida. Não é um exame para você ficar repetindo se não tem alterações de sintoma, não tem nenhuma mudança, nenhum sintoma novo, nenhuma alteração nova. Mas todo mundo tem que ter um ecocardiograma na vida. Existem algumas cardiopatias congênitas que, de fato, no exame físico, a gente não observa grandes alterações. Mas quando faz o ecocardiograma, a gente tem o diagnóstico. E a partir do momento que você tem o diagnóstico, você vai precisar fazer o acompanhamento preventivo, vigiando se essa alteração vai progredir e precisar de outros tratamentos a longo prazo. Então, se você nunca fez uma avaliação com um cardiologista, esse vídeo é para você. Procure um cardiologista para uma avaliação inicial, não é uma coisa para você precisar ficar indo todo ano se não for visto absolutamente nada, mas é importante todo mundo ter uma avaliação cardiológica na vida e não esperar ter sintomas, não esperar ter alterações para você fazer essa avaliação e começar a se prevenir. Combinado?